Cristina, novamente, obrigado. Olha, mais do que uma alegria, né? É uma paz já estar aqui com você, e também com todos os amigos aqui que ingressaram agora, Ana Paula, Gabi, Nayana, Bibi, a Laura, né? Os demais que eu havia já saudado antes. E, enfim, vamos já dar início aqui. Agora você está me escutando? Assim, Ah, tá. Não, é que antes não estava funcionando. Cristina, então deixa eu te parabenizar. Estava tentando te parabenizar antes, não estava conseguindo. Eu vi que o microfone não estava ligado. Parabéns novamente. E acho que não é uma nova responsabilidade, é a continuação da responsabilidade que você já estava, né? É, nessa missão de passar os ensinamentos, né, de Buda, e nós somos testemunhas disso, né, já há vários anos, só para o nosso grupo, imagino que para muitos outros. Então acho que foi uma formalidade, mas uma formalidade importante, mas de algo que você já vinha fazendo, né, e com maestria. Então eu fico muito feliz e te parabenizo novamente. verdade. Obrigada, Jorge. Obrigada. E, Cristina, essa parada, né, ela é ainda mais importante nos tempos atuais e para todos nós, porque esse é um momento do ano, né, um momento que as pessoas já vêm também num acumulado, muitos compromissos, e o que nós temos percebido, Cristina, é esse programa começou na época da pandemia. E na época da pandemia houve uma busca, de certa maneira, até, né, digamos assim, por estarmos confinados, por uma questão mais interna, pessoal, né? Mas o que eu, pelo menos a minha percepção, é que nesses últimos anos, e eu diria infelizmente, a gente meio que esqueceu muitas coisas daquele período e já voltamos num ritmo cada vez mais acelerado, está todo mundo a 1000 por hora, né, um ritmo frenético. Então, realmente, refletir de uma maneira mais ampla sobre como viver bem e não só sobreviver, né, e obviamente todos os ensinamentos do budismo, e que obviamente não é só algo conceitual, é muito além da mente, é uma experiência, né, que a gente pode se propor a viver de acordo com essa experiência, é mais importante do que nunca. Então, essa conversa com você, que, né, nós sempre pedimos, e é sempre algo muito, muito especial, o que eu posso te dizer, acho que a cada ano é mais essencial ainda. Então, eu vou passar a palavra para você novamente com muita gratidão e, enfim, acho que a ideia é que tenhamos algo informal, viu, pessoal? Para quem não conhece a Cristina ainda, acho que a maioria não conhece a Cristina. Aí não sei, Cris, se você quiser começar com, né, como antes, né, quando das outras vezes, comentando alguns pontos que para você são importantes sobre a arte de viver, e daí, naturalmente, as perguntas vão surgir e aí a gente começa a nossa conversa. Tá ótimo. Obrigada, Alexandre, pelo espaço, né? Vamos começando então com alguma coisa relacionada a uma espécie de um apanhado geral do que é o livro A Arte de Viver, do que é o resumo do ensinamento do nosso mestre, Thich Nhat Hanh, que nós chamamos de Tai, que significa professor, né? E depois desse apanhado, a gente talvez aí possa esclarecer também mais algumas dúvidas, né? Eu vou pedir para vocês a permissão de conversar como se eu estivesse conversando com cada um em separado e chamar de você o tempo inteiro, porque a nossa conversa é sempre de coração para coração, então eu vou falar no singular, porque estou falando diretamente com cada um de vocês, ok? Então, enquanto você me escuta e me vê, me olha nessa tela, procure notar que você está respirando e procure fazer com que essa respiração, enquanto você me escuta e me olha, fique um pouco mais profunda, um pouco mais, sem forçar, mas um pouco mais profunda, que você sinta que entrou ar dentro do seu corpo e você sinta esse movimento desse ar dentro do corpo. E também procure perceber aonde existe alguma tensão dentro do seu corpo enquanto você me escuta. Ao perceber qualquer tensão, qualquer parte do corpo tensionado, solta. Larga na cadeira, deixa soltar. E continua percebendo a minha voz, percebendo a imagem
da tela à sua frente, da sua casa, enquanto você respira e continua sentindo a respiração. Se você consegue me escutar, ver o que está ao seu redor e sentir a respiração e ter consciência do seu corpo, você está em mindfulness. Você está em plena atenção. Então, a gente pode, desde já, perceber que estar em plena atenção, em mindfulness, não é difícil. O difícil é eu lembrar de fazer. Então, é um treinamento. Toda prática budista que nós fazemos dentro do Zen é um treinamento. Treinamento de perceber e treinamento de sentir. Então, o importante para nós estarmos em um estado de equilíbrio e calma é esse estado de mindfulness, ou de plena atenção no momento presente, no agora, que a gente consiga manter isso várias vezes durante o dia. Cada vez que lembrar, respira e sente o corpo. E escuta o que tem ao teu redor. E vê o que tem ao teu redor. Seja no trânsito, seja no escritório, seja durante uma reunião difícil. Procura sentir o teu corpo e trazer a tua respiração para um estado maior do que aquela respiração só de ventilação que a gente normalmente faz. Esse treinamento vai nos trazer mais equilíbrio, mais calma, mais consciência do momento presente, consciência do que eu estou recebendo da vida, consciência de como isso me afeta, do que eu estou recebendo, como me afeta o que está acontecendo, para que eu possa decidir, isso é bom para mim? Beleza. Não é bom para mim? Deixa passar. Então, a gente começa a escolher, selecionar o que eu quero deixar entrar em mim e o que eu quero deixar passar. E aí a gente percebe com essa pequena demonstração de que meditar não é difícil. E que a gente pode estar em estado de meditação sem estar lá sentadinho no silêncio, numa almofada no chão. Não é só isso meditar. Meditar é estar consciente de si. E estar consciente de si é possível, porque a gente tem que respirar. E a gente pode respirar com consciência. Tá? Então, essa seria assim, um treinamento que eu já proponho para vocês a partir de agora, do início da nossa conversa. E aí a gente sabe que o objetivo do ser humano é ser feliz. Todo ser humano está buscando a felicidade. E é dentro do nosso ensinamento, nosso mestre nos ensina assim, duas frases muito importantes. Nós não buscamos a felicidade, nós cultivamos, porque ela já existe em nós. E nós não rejeitamos o sofrimento, nós transformamos o sofrimento, porque ele é inevitável. Não existe um sem o outro. O problema é qual dos dois eu estou dando mais valor. Né? Então, aprender a cultivar a nossa felicidade pequena, que tem todo momento ao nosso redor. E aprender a transformar o sofrimento, ou às vezes até como a gente falou há pouquinho, não deixar entrar. Isso que foi dito, de repente, nem é para mim. A pessoa está envolvida com algum sofrimento e descarregou em mim, mas não é para mim. Então, deixa passar. Tem muitas coisas que eu posso deixar passar. Então, eu tenho que começar a escolher, como eu falei antes, né? Escolher cultivar a felicidade e escolher transformar o sofrimento, que a gente vai falar disso daqui a pouco, porque é um pouquinho mais complexo, né? Então, no primeiro capítulo do livro do Tai, ele ensina sobre o vazio. E vazio, para nós, dá uma sensação de que não existe nada. De que, na verdade, vazio para nós significa nada, né? Só que dentro da interpretação budista, vazio, dentro do vazio se reconhece a presença de tudo o que existe no universo.
E o que quer dizer essa palavra vazio, para a gente poder entender em relação a nós mesmos, é o seguinte: foi necessário que todo o universo se manifestasse para que nós pudéssemos existir. Então, se você for avaliar com mais detalhes, você vai ver que não tem nada, nada que você faça, que você tenha, que você consiga, ou que até que você pense que seja só seu. Que não precisou existir ninguém para conseguir aquilo para ti. É impossível, porque tudo depende de tudo que existe e de todas as pessoas. Então, tudo que nós precisamos para nutrir nosso corpo, todo ensinamento que nós recebemos, toda a vida, cuidado, atenção, incentivo, veio de outras pessoas. Até a nossa vontade, desculpe, até a nossa vontade de estar aqui hoje precisou do incentivo, da intenção que veio inspirada por outras pessoas, por outras coisas que eu li, por ensinamentos que eu ouvi, por coisas que eu necessito porque alguém botou em mim essa necessidade. Então, Tai nos ensina que ser é interser. Eu não consigo existir sozinho. E mesmo por não, mesmo isso na parte externa, mas mesmo interiormente, se eu começar a tirar tudo que veio de outros de dentro de mim, todos os micro-organismos que vivem em mim, se eu conseguisse separar todos eles e tirar, e tirando tudo que não sou eu veria que não sobrou nada. Não existe um único elemento em mim que seja responsável pela minha existência sozinho. Por isso eu sou vazio. Eu sou vazio de uma existência única, porque eu sou uma mistura de tudo que eu recebi da vida, de tudo que eu aprendi, de todas as experiências que eu vivi, todos os ensinamentos, impressões, tudo que eu recebi. Eu sou uma mistura dessa energia recebida de todos os fatores da vida. Então, a ideia de um self, de um eu separado, é uma ilusão, é uma visão errônea. Não existe um eu separado. Não existe um eu, só existe nós. E se a gente conseguisse, se a humanidade conseguisse ter essa percepção, nós teríamos muito mais cuidado uns com os outros e com a vida de uma forma geral. Não seria necessário campanhas, multas, punições, a gente se cuidaria, porque somos nós, não somos um. Então, com isso, nós percebemos que nós somos formados de energia. E aí nós entramos no segundo capítulo, que é sem forma. E é uma coisa muito, talvez para quem nunca tinha ouvido falar disso, muito estranha. Esses três primeiros ensinamentos são muito estranhos para nós ocidentais, né? Somos vazios, somos sem forma e somos sem objetivo. Quer dizer, três coisas completamente diferentes do que a gente vê aqui, né, no Ocidente. O que é ser sem forma? Então, se eu sou um bloco de energia, se eu sou uma mistura de todas as energias que eu vivi, significa que eu sou um bloco de energia preso dentro de um corpo. E só o que tem forma é o corpo, a fachada, a parte externa. Porque por dentro, que realmente me dá vida é essa energia que circula em mim. Então, nós somos feitos de uma energia mutante, impermanente, infindável. Infindável. Porque energia a gente sabe, a gente aprendeu desde pequeno. Não tem fim. Ela se transmuta e segue adiante. Então, com isso, principalmente dentro do budismo, a gente entende que nós estamos sempre em mutação.
sempre nos transformando em algo e nunca estamos prontos. E isso é ótimo, porque significa que eu posso ser melhor, eu posso ser diferente, eu posso fazer o que eu não fiz, né? E o que nós precisamos cuidar é das marcas que nós imprimimos pela vida que passamos, porque é isso que continua de nós. Nossa energia continua através das marcas que nós deixamos nos outros seres. E isso o Pai chama de minha continuação. Ele chamava a gente, os seguidores dele, de continuação dele, né? Porque nós deixamos coisas, deixamos marcas nas outras pessoas. Mas não é só nós, todos nós deixamos, né? Nós só temos que começar a ver que marcas eu estou deixando nas outras pessoas, nos seres, no planeta, né? Para que sejam coisas que têm a ver com o meu ser, com a minha essência, com o que eu acredito, né? E aí nós começamos, a partir desse ensinamento, e ele toca um pouco isso no livro, a compreender a morte de uma forma diferente. Quando as nossas pessoas queridas morrem, nós sofremos por falta da forma, porque até então não aprendemos a valorizar a energia, a essência, a continuação, a energia de vida. Porque, na verdade, o que é que nós gostamos no outro? Nós sentimos amor pelo outro, nós gostamos do que ele faz, nós gostamos de quem ele é. Claro que gostamos da forma também, essa não tem como evitar. Sempre vai ter um pouco de sofrimento, né? A gente não está imune a essas coisas. Mas falando em essência, falando em energia, nós gostamos, o que nós compartilhamos com o outro é o gostar. E esse gostar não diminui pela falta do corpo. Pelo contrário, pode até aumentar. Gostar é a essência de troca, é energia trocada. Então, o que me atrai a uma outra pessoa é esse sentimento. E esse sentimento, se a pessoa está aqui ou se está viajando do outro lado do planeta, eu vou continuar tendo. E se ela morrer, também vou continuar tendo. E todas as marcas que ela deixou em mim vão continuar sendo parte de mim, não é só lembrança, faz parte de mim, porque aquela pessoa me transformou. Conviver com aquela pessoa me trouxe novas experiências, novos aprendizados. Então, aquela pessoa me transformou no que eu sou hoje, ela faz parte de mim. Por isso, eu sou a continuação dela. Eu não sou apenas a continuação da minha mãe e do meu pai. Eu sou a continuação de quem me transformou. E, e é por isso que eu falei antes que a gente deve cuidar de quais as marcas que a gente deixa na vida, porque é isso que leva à nossa continuação. É esse o nosso, no budismo até se fala de karma, é esse o nosso karma. O karma é o que eu deixei, de bom e de ruim. E a gente pode até ficar feliz de saber que a minha vida passou pela sua vida. Portanto, eu te transformei e você me transformou, né? Então, deixa de existir eu e ele e passa a existir a comunhão desses seres, essa troca de amor. E isso não acaba nunca. E isso, quando a gente morre, a gente pode saber que, de alguma forma, continua em nós. E o Tai escreveu um poema muito bonito que eu vou ler aqui para vocês. Ele escreveu vários poemas sobre a morte, sobre a vida, né? Ele era um poeta. E esse poema é muito simples, eu vou ler para vocês. Amanhã continuarei existindo, mas terás que ser muito atento para me ver. Serei uma flor ou uma folha. Estarei nestas formas e te direi olá. Se fores suficientemente consciente, me reconhecerás e poderás sorrir para mim, e eu ficarei muito feliz. Eu acho esse poema uma joia, uma preciosidade, né? E nos ensina a ver
que a vida das pessoas continua no que elas deixaram. Eu vejo meu filho num beija-flor. A gente cuida dos beija-flores, moramos numa chácara, e bem do lado da nossa varanda a gente tem o lugar para eles. E eles vêm na janela sem se bater, vêm dar um oi, e eu sempre sei. É a energia do Lucas que veio me ver, e eu fico feliz por isso. Então, eu enxergo o meu filho em mim, e ele não foi embora, ele continua. Eu enxergo nos pássaros e ele está ali. Não continua. Não, não foi embora. Continua. É preciso apenas, como o Tai diz no poema, ter olhos conscientes, olhos de sabedoria, para a gente poder enxergar. E aí, mesmo que venha uma lágrima ou outra de vez em quando, é a alegria que vem junto. Porque existiu, porque foi forte, porque compartilhamos, porque existimos juntos e valeu a pena. Tá? Então, é isso que tem que ficar. Porque quando eu começo a pensar na morte como, ai, como eu sofro, olha o que eu perdi, olha que não tem mais, e agora o que eu vou fazer? Infelizmente, muitas vezes a gente pensa assim. Eu estou, nesse momento, quando eu penso desse jeito, eu estou pensando em mim, no que eu perdi, no que eu não tenho mais, porque eu não consigo enxergar, que eu já ganhei muito, que eu ganhei um presente que durou uma vida. E eu estou deixando de valorizar esse presente que durou uma vida para valorizar o meu sofrimento. Então, é uma questão de mudar de foco. Parar de pensar no que eu perdi e começar a pensar no que eu ganhei. Mesmo que eu não tenha mais, eu já ganhei. Não tem como tirar de mim todas as impressões que alguém me deixou. Né? Então, é preciso sim treinar amar sem ter. Isso é amar sem ter. É deixar que a pessoa exista na minha vida através da alegria de termos compartilhado uma parte da vida juntos. E é possível fazer isso, mas é necessário um treinamento, porque nós somos muito mais do que esse corpo. Esse corpo é só uma parte de mim. O que eu realmente sou é a energia que eu carrego dentro de mim. Então, a qualidade da vida que eu tenho, a quantidade de alegria que eu consigo me dar e dar para os outros, é isso que tem valor no final das contas. Então, o que importa não é o tempo que vivemos juntos, mas a qualidade do tempo em que estivemos juntos. Então, a arte de ser feliz, resumindo, se pudéssemos resumir numa frase, eu diria assim: a arte de ser feliz é saber o que deixar no coração dos outros. Né? Então, depois disso, nós entramos no próximo capítulo, que é aprender a viver de uma forma mais leve, que seria o sem objetivo. Talvez a gente esteja dedicando muito esforço para fazer as coisas materiais e pouco esforço para sentir. Talvez eu esteja vivendo uma vida em que fazer é mais importante do que ser, do que sentir, do que estar, né? Então, esse é o ensinamento do sem objetivo. Porque, na verdade, se nós formos ler um ensinamento zen ou budista, de forma geral, sobre o que é o sem objetivo, para nós não vai fazer muito sentido. Porque nós vivemos numa vida em que precisamos cumprir prazos, metas, ter planos, ter projetos, seguir os caminhos, né? Isso é normal, precisamos fazer isso. Só que existem, então, eu separo esse sem objetivo em dois níveis. O nível de vida prática que nós vivemos e o nível espiritual, que não é bem o nosso objetivo hoje aqui, né? Porque dentro do nível espiritual, significa que eu reconheço a mim mesmo e me transformo até o ponto de deixar de me importar, não é me importar agora, até o ponto de chegar a viver só na essência.
Isso é uma coisa, como a gente já percebeu, uma coisa meio búdica, meio, né, não é para qualquer um que esteja começando, mais adiante até a gente pode conseguir. Mas vamos falar da vida prática. Como é viver sem objetivo na vida prática? O que que ele quer dizer com isso? Se a gente sabe que não pode, não tem como, né? Então, não é problema eu ter planos, não há nenhum problema com isso. Ter planos, projetos, prazos, ter que cumprir compromissos, ter que cuidar de coisas, de pessoas, ter obrigações, tudo bem. O problema é quando eu fico fixado nesses planos, nesses projetos, e que sair desse meio me dói. Quando mudar o projeto, o plano, porque não deu certo, me arrasa, me corrói por dentro. Então, aí surge a necessidade de eu controlar uma coisa que é incontrolável. Eu quero controlar a vida, eu quero controlar o que as pessoas fazem dentro da empresa, além, claro, a gente tem que controlar, não é no nível racional, bem que eu estou falando, né? Mas no nível emocional. Então, como que eu posso controlar coisas que não estão no meu controle? E aí eu sofro. Eu fico angustiado, eu fico nervoso, eu me irrito com facilidade. Então, o problema surge quando eu penso que para realizar o meu objetivo eu tenho que largar todo o resto e seguir em ideia fixa, só correndo atrás daquele objetivo. E esqueço as emoções, esqueço os prazeres da vida, esqueço família, lazer, esqueço de mim mesmo, porque eu estou só correndo atrás de coisas práticas da vida. Então, se as coisas ainda andam bem, tá tudo certo, eu vou ficar feliz, consegui, deu certo o projeto, fizemos, aconteceu. Só que muitas vezes, quando a gente, mesmo conseguindo, a gente acaba notando no final que não trouxe a alegria, a satisfação que eu estava esperando. E aí, nossa não é intuição, nossa vontade é de, então vamos começar outra coisa, porque essa foi legal, tá? Mas não foi tudo aquilo que eu esperava, então preciso de mais. E aí eu entro num ciclo de busca sem fim, buscando externamente um prazer que não chega nunca, e não chega porque o esforço foi tão grande para alcançar esse objetivo que talvez não tenha valido a pena todas as perdas que eu tive no caminho. E aí eu falo de perdas de um jantar com os amigos, de perda de uma boa noitada com a família, porque eu estava nervoso, porque eu estava cansado, fui dormir mais cedo, porque eu estava de mau humor. E não são coisas grandes que eu estou falando, não estou nem falando de perdas financeiras, nem, não, mas pode acontecer, a gente sabe que pode. Às vezes a gente perde até a família, damos motivos para uma separação por conta de estar completamente focados só no material, só no buscar, só no prazer externo ou na necessidade externa. Então, mesmo que dê certo, talvez não traga a felicidade que eu estou esperando, porque eu perdi demais no caminho. Perdi a saúde, perdi o controle, perdi a harmonia, o equilíbrio, a paz. Sendo que muitas vezes vocês vão concordar comigo, se eu tivesse que perguntar para vocês agora qual é o momento que você se sentiu bem, tranquilo, em paz. É bem provável que você lembre de um momento em que você sentou na beira de um rio para pescar, ou que você sentou na praia e só relaxou, ou você caminhou na beira da praia com o seu parceiro, parceira, ou você jogou uma bola com seu filho. Não foi o momento em que você ficou trabalhando, correndo atrás, ganhando, tendo, comprando. Não foi. Foi um momento de não fazer nada. Um momento em que você conseguiu ficar em paz e não fazer nada. Então, é necessário ter esses momentos.
Lá no monastério, qualquer retiro que se faça, tem o dia de não fazer nada. E é um treinamento, porque a gente está tão pilhado que ficar sem fazer nada parece uma inutilidade imensa. Só que eu preciso ficar sem fazer nada para acalmar o meu corpo, acalmar o meu coração e minha mente. Descer o nível de agitação e voltar a estabelecer o equilíbrio. Então, às vezes, a gente não pode tirar um dia só para isso, mas a gente pode tirar 1 hora cada 2, 3 dias, pelo menos, se não puder todo dia, para fazer o que te dá prazer. Não esquecer de tirar o tempo para te dar prazer. E não esquecer dessa respiração que nós fizemos no começo. Mesmo que você esteja lá no meio da agitação, e principalmente quando está no meio da agitação, respira mais profundo e sente teu corpo. Escuta com atenção, sente teu corpo. É uma forma de você receber a vida com mais equilíbrio. E a outra possibilidade dessa correria atrás dos objetivos é quando, às vezes, as coisas não dão certo, os projetos não estão dando certo, eu preciso mudar. E se eu preciso mudar, às vezes, dependendo das pessoas, ou dependendo da época da minha vida, aquilo dói muito, eu não quero mudar. A razão até entende, né? Financeiramente não vai dar certo, precisamos trocar, mas por dentro aquilo está ruim, a emoção está ruim. Isso significa, isso é o meu corpo mostrando um ensinamento para mim, que eu não tenho, talvez, a flexibilidade que eu poderia ter, ou que eu deveria ter. A gente tem uma vida instável, não adianta a gente querer estabilidade. A estabilidade é interior, porque exterior não tem estabilidade. Nós podemos até ter uma vida confortável com condição de continuar confortável, mas não quer dizer que vai. Então, a estabilidade é interior e eu preciso adquirir essa estabilidade interior, porque externamente eu não consigo prever. Então, eu tenho que ser flexível para passar pela vida. É o exemplo daquele conto zen, ou aquela metáfora zen sobre o bambu e o carvalho. Na hora de uma tempestade, de uma enxurrada, o bambu se dobra até encostar no chão, perde as folhas e, depois que passou a enxurrada, ele vai voltando e 3, 4 dias depois está cheio de folhinhas novas. Já o carvalho pode ser arrancado do chão com raiz e tudo. Quebra. Se eu não quero quebrar, eu tenho que aprender a ser flexível, a aceitar as mudanças da vida, aceitar o que a vida está me trazendo de novo, porque a cada vez que tem uma coisa que me bloqueia o meu caminho, me impede, é porque por aqui tem alguma coisa nova para ser feita. E eu fico aqui querendo quebrar essa pedra que está no meu caminho. Não consigo olhar o que é que tem por aqui. Então, ser flexível para nós, não só como empresários, mas como seres humanos, é fundamental. Sempre tem algo diferente. Sempre tem algo bom, não importa o caminho que você vá. Todos os caminhos têm coisas boas e coisas ruins. Então, esse seria o ensinamento do não objetivo. E depois dele, nós temos, então, o início das práticas. Como é que eu posso praticar essas 3 coisas? E aí nós temos que aprender a falar sobre a impermanência, sobre diminuir os desejos e sobre deixar ir. Impermanência, a gente um pouco já falou, né? Na verdade, não é a impermanência que nos faz sofrer, é nosso desejo de que as coisas sejam permanentes. Se eu aceitar que tudo é passageiro e tentar buscar o outro lado, eu posso começar a me acostumar com essa flexibilidade e essa aceitação da vida como ela é. E aí o Tai tem mais 2 frases muito legais que eu coloquei aqui para me lembrar de falar para vocês. Porque o sofrimento é impermanente
eu posso transformá-lo. E porque a felicidade é impermanente, eu preciso cultivá-la. Então, duas coisas para lembrar. Não tem como se livrar de um para ficar só com o outro. Né? A gente tem que transformar o sofrimento em compreensão, aceitação e até alegria. E ampliar a felicidade, porque a gente normalmente dá muito pouco valor para a felicidade. A gente enxerga coisas boas ao nosso redor, mas não se importa com elas, nem curte, muitas vezes. Então, enxergar a felicidade, desfrutar dela, deixar que ela cresça. E o sofrimento, escolher qual sofrimento realmente vale a pena eu me dedicar e sofrer um pouquinho sobre isso. Tem muita coisa que passa pela nossa cabeça que traz sofrimento, mas não é, na verdade, necessário. Então, talvez a gente pudesse começar a praticar, escolher o que trazer para dentro de si. E como é que eu posso fazer isso? Quando eu sinto que eu estou irritado, por exemplo, hoje o dia foi difícil, estou agitado, irritado, você pode sentir essa irritação, não tentar se livrar dela, não vai embora sozinha. Então, sente a irritação, deixa que ela apareça. Deixa que a raiva, o ódio, a tristeza, a mágoa, deixa que apareça, mas saiba o que é. E aí você pode inspirar, sabendo que você foi na janela, que você foi no jardim, que você inspirou, entra e se mistura dentro do teu peito com aquelas partículas de tristeza, de raiva, de irritação, e aí quando você expira, você joga para fora essas partículas de sofrimento junto com o ar que você está expirando. Faça isso com consciência umas 3, 4 vezes, limpando, trocando todo o ar que tem dentro de você e lembrando a cada expiração de jogar para fora o que está ali dentro e que é ruim, que você não quer guardar. E aí, depois de feito isso, sai daquele redemoinho de sofrimento, de, de ficar remoendo o mesmo assunto, sai daquilo e vai fazer uma outra coisa, que te tire daquele momento de ficar matutando sobre o sofrimento. Vai fazer uma coisa que te agrada, vai caminhar, vai assistir alguma coisa, vai ler alguma coisa, vai ouvir uma música, sai daquilo. Não deixe que o sofrimento fique tomando conta da sua mente por muito tempo, porque senão ele fica difícil de mandar embora. Assim que ele chegar, faz essa limpeza. Isso é uma limpeza. Quando você age assim, você não está nem engolindo e botando para dentro, nem explodindo e largando e brigando com todo mundo, que às vezes nem tem motivo de ouvir as suas reclamações, e depois ter que pedir desculpas, ter que se recompor, né? Então, essa é uma das formas da gente começar a escolher o sofrimento que eu quero deixar aqui dentro e o que eu não quero. E mesmo aquele que eu não quero, eu posso aliviar fazendo com que ele saia a tristeza nesse momento. Claro que eu não vou esquecer do que me fizeram, do que me aconteceu, do problema que eu estou passando, mas eu me alivio. E ao me aliviar, eu não estou armazenando sofrimento, né? Então, essa seria uma forma da gente começar a cuidar um pouquinho do sofrimento, aceitar a impermanência, né? E aí começar agora também, então só cuidar de qual sofrimento eu coloco para dentro e qual que eu não deixo entrar, mas também cuidar dos meus desejos. A gente passa a vida achando que não temos o suficiente, que precisamos de mais. E aí a gente continua buscando fora aquela felicidade que a gente está buscando desde o início da vida. Sendo que a felicidade está aqui dentro de mim, me sentindo bem. Essa é a felicidade genuína. Eu me sentir bem. Como é que eu me sinto bem? De pijama dentro de casa, brincando com as crianças? Então é isso que é se sentir bem, é isso que é ser feliz. Tá? Então, o que é que você está fazendo que está te tirando o tempo de estar com quem você gosta? Está te tirando o tempo de ser feliz do jeito que você quer? Está te tirando o tempo de estar sozinho?
em paz, sem fazer nada? Será que os desejos que eu tenho vão realmente me levar para a felicidade ou vão me proporcionar mais trabalho, mais esforço para conseguir aquilo que eu quero? Então veja que no budismo é importante que fique bem claro isso. Ter desejos, ter planos, ter dinheiro não é problema. Nós não precisamos ser pobres e fazer voto de pobreza para seguirmos a espiritualidade. Tudo que nós recebemos de bom na vida, e daí a questão financeira incluída nela, é mérito pelo que fizemos, desde que não tenha esforço exagerado. Porque senão, mesmo que a gente não esteja prejudicando os outros, nós estamos prejudicando a nós mesmos. E vamos receber as consequências disso, com doença, com alguma depressão, com algum mal-estar, ou com qualquer coisa. Então, felicidade é fazer o bem para mim e para os outros. E ter tempo para fazer isso e ter tempo para curtir. Se meus desejos me tiram esse tempo e me tiram essa calma, será que eu preciso deles? Será que eu preciso de tanto? Será que eu não poderia deixar alguma coisa de lado? Então, é uma coisa que cada um vai poder analisar, né? E ver o que deve fazer. Porque a energia do desejo nos leva para o futuro. E a gente perde a paz no presente. Eu fico pensando assim, quando eu conseguir isso, pá, vai ser tão legal. Quando eu tirar férias, vai ser tão legal. Quando eu viajar, quando eu... E agora? Não precisa ser legal? Então é isso, é querer as coisas, mas não esquecer de si e não esquecer do agora. Por isso que felicidade é um hábito, é um treinamento, não é uma coisa que eu ganho. Claro que a felicidade que eu ganho, ela vem para acrescentar alegria ao que eu já estava sentindo. Porque antes eu já estava em paz, eu já estava em equilíbrio, eu já estava me sentindo bem. Se alguém me chama, me convida para ir a algum lugar, eu vou ficar mais feliz. Mas eu já estava bem. Essa é a diferença. Eu não estou mal precisando que alguém me dê atenção. Eu estou bem e recebo com alegria o que vier. É muito diferente, principalmente nos relacionamentos. Então, o que é a felicidade? É perceber que nós já temos o suficiente para viver feliz. Certamente nós já temos quem nos ama, nós já temos quem nos traz alegria, nós já temos bons motivos para ser feliz. Todos os dias. E aí vem o último ensinamento, que é deixar ir, largar. A gente começa, quando a gente tem desejos, e a gente consegue alcançar esses desejos, vou dar um exemplo material, né? Eu consigo comprar uma coisa que eu estava esperando o tempo e gosto dela. Automaticamente, aquilo passa a ser meu. E eu me agarro àquilo. E eu não quero perder. Eu não quero que estrague. Eu não quero que mexam. Eu não quero que acabe. E quando eu falo isso, eu estou falando de pessoas e de coisas. Não só de, não só de coisas. Pessoas também. Quando eu consigo namorar ou ficar com aquela pessoa que eu gosto, posse. Meu. Não quero que acabe, não quero que mude, fico neurótica a respeito dessas coisas. Aí passou a ser sofrimento. Não é mais alegria ter aquilo. É sofrimento. Mas eu sei que tudo é impermanente, que tudo vai acabar. E que mesmo que não acabe o outro, não acabe as coisas, eu vou acabar um dia. Eu vou ter que largar. Então, por que que eu me apego com tanto aferramento, sabendo que não vai durar para sempre? É pelo hábito. Então, agora, a gente treinando, perceber a impermanência, perceber o valor da energia das coisas que ficaram, mesmo que elas já tenham sido. Eu começo a ver que qualquer momento da minha vida tem valor. Não importa se eu ainda tenho aquilo que eu gosto ou se eu não tenho mais. Então, desapegar é
deixar ir, deixar que as coisas fluam, deixar que a vida continue sem tristeza, porque já deixou bastante em mim, já me transformou, já fez parte de mim. Então pode seguir adiante, porque um dia vai acabar. Desapegar talvez seja desmistificar o ruim, fazer as pazes com o que eu não gosto, porque a gente separa, né? Isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, isso eu não quero. Não, tudo faz parte. Até o ruim da nossa vida nos transformou para melhor. Então, tudo faz parte. Então, nós não temos que destruir o ruim para ficar com o bom. Nós temos simplesmente que deixar que as coisas passem por nós e sigam seu caminho. E que eu guarde comigo o melhor de cada uma delas. Porque a maior parte da nossa vida, gente, é tranquila. Se você parar para analisar minuto a minuto do seu dia, você vai ver que a maior parte dos minutos não teve aborrecimento. A maior parte dos minutos, ninguém estava te pressionando, não estavam te causando medo, não estavam te irritando, não, foi um momento que deu algum problema, outro momento que alguém te falou alguma coisa, que você se aborreceu, mas só que você ficou aborrecido quanto? O dia todo. Então, quem é que está carregando o sofrimento? É você. Porque o sofrimento aconteceu num momento, no outro momento. E assim é na vida, não é só no dia. Me aconteceu uma coisa ruim há um tempo atrás, aquilo marcou, certo? Eu não deixei ir, problema meu, eu que não deixei ir. Aquilo foi se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando, passou um ano, passou dois, passou 10, e eu continuo remoendo e achando ruim, e sentindo depressiva, ou raivosa, ou briguenta, ou agressiva, por conta daquilo. E daí se me diz, é porque você é assim, tão chata. Eu digo, é porque me fizeram mal há 10 anos atrás. Quem carregou o mal? Fui eu. Dá para largar? Dá. É uma opção de escolha, de novo. Eu tenho que olhar para mim e dizer assim, isso que eu estou pensando agora vai me levar para o sofrimento ou para a alegria? E aí eu faço a escolha que eu falei antes. Se me leva para o sofrimento, eu respiro, jogo para o universo e vou fazer uma coisa que me dê alegria. Agora, não é que eu esqueço, nós não vamos esquecer o que nos fizeram. Nós vamos aprender a viver com aquilo, sem tanta dor. Como? Largando cada vez que surge. Larga, larga e vai fazer outra coisa. Larga e vai fazer outra coisa. Eu não tenho outra coisa para fazer porque estou dentro de um. Estou viajando, não posso sair, estou no avião. Pensa em outra coisa. Certamente você tem coisas legais para pensar, planos de férias, alguma coisa que você quer construir na sua vida, começa a projetar alguma coisa legal e deixa aquele pensamento ruim para lá. Mas não para dentro, para fora. Entrega para que se dissolva no universo. Então, essa é a forma de se libertar um pouco do sofrimento e cultivar a alegria com apreciação, sentindo a paz, dando tempo para descanso, tempo para respirar, tempo para sentir o corpo, para relaxar. Toda a nossa emoção se reflete no corpo. Quando você tem um dia tenso, você está duro no final do dia, você está encolhido, você está fechado. Se você, durante o dia, notar que está fechado e abrir, você já está automaticamente dando espaço para o seu cérebro para ele começar a largar, largar, largar. Então, basicamente, é isso que eu acho que eu teria para dizer para vocês. Lembrando que o Nirvana, que o Buda, que o Tai fala no último capítulo, não é um estado, um lugar, aliás, é um estado de espírito que nós todos podemos alcançar em pequenas doses ou em doses maiores. Nirvana é paz, é estar tranquilo consigo mesmo. Não importa se você está no luxo ou se você está de chinelo de dedo na beira de um rio. Tanto faz. É a tua felicidade que importa. E é isso que a gente tenta aprender dentro do budismo, aprender a ser feliz. Gratidão, queridos. Muito obrigada. Gratidão, nossa querida.
Nossa, sem palavras. Obrigada. Cada ano mais Maravilhoso. importante, como eu mencionei no início, e realmente inesquecível. Somos muito gratos aqui por esse momento com você, Cristina. Realmente precisamos, sabe? Precisamos. Tenho certeza que estou falando em nome aqui de todos. Ângela, por favor. Cristina, realmente tem sido melhor a cada ano. A sua fala realmente nos toca desde o primeiro minuto e a gente percebe é, como realmente a pessoa no lugar certo faz a diferença para todas as outras, né? Para si e para as outras. Então, gratidão por você estar aqui conosco novamente, pela sua sabedoria. Eu gostaria de que você comentasse, por favor, sobre um pouco mais dessa questão do sem objetivo e se sem o objetivo é a mesma coisa de sem propósito. Eu gosto bastante da metáfora da água, né? Quando você falou, bom, você tem aqui um obstáculo, você fica insistindo aqui. A água não faz isso, né? A água passa. E ela nem pede para passar, ela só passa, né? Às vezes ela demora um pouquinho mais, se tem uma pedra grande, às vezes ela vai mais rápido, se tem uma queda d'água, mas ela só vai e ela continua sabendo para onde ela vai. Então, mas ela tem um propósito, né? Ela sabe para onde ela vai, ninguém diz para ela onde que ela tem que ir. Então, eu queria que você me dissesse um pouco sobre isso, porque aqui nós temos um grupo de inconformistas, eu acho, com a nossa com o estado das coisas, e tenho certeza que você também, e como as empresas podem ser lugares melhores, como as pessoas podem ser mais felizes onde estão, se nós tivermos uma percepção melhor sobre nós mesmos e sobre a nossa realidade. Então, como, de certa forma, resolver esse superficial paradoxo de aceitar a vida como ela é, e de fazer algo para mudar esse ambiente para ser melhor para nós e para os outros também, né? Então, não simplesmente dizer, tá tudo bem, então não faço, né, não faço mais nada. Ou a água continua fazendo, ela continua seguindo o seu fluxo, né? Ela continua nesse propósito. Então, me diz, o que que você acha um pouquinho disso? Cris, se eu puder complementar a pergunta da Ângela, porque uma O coisa que Ale sempre. sempre tem que complementar, né, Alexandre? Não, é só Ele não com consegue. exemplo. Não, é só com exemplo que sempre me marcou, que eu acho que a própria vida do Tai é isso, né? Por exemplo, ele escreveu uma vida, entre aspas, sem objetivo, que ele escreveu 100 livros, fundou o Plum Village, fez várias iniciativas, né? Fundou uma revista, quer dizer, teve um impacto enorme e sempre incansável, digamos assim. E para mim, assim, o que ele fez, em termos, né, no final das contas, é algo que muitos, né, inclusive empreendedores obcecados, nunca farão numa vida, mas foi algo que simplesmente emergiu, aconteceu. Então, não sei, é só porque o próprio Tai acho que é um exemplo disso, né, desse paradoxo. Obrigada, Ângela, Alexandre. Justamente o Thai era por onde eu ia começar. O nome dele, Thich Nhat Hanh, significa uma ação. Quando ele recebeu esse nome, o objetivo dele era vir para a América, ou para a Europa, o Ocidente, para pedir a paz, ensinar o sinal, passar esses ensinamentos e pedir a paz. Ele foi incansável nesse projeto, né? Incansável. Ele fez coisas que realmente ninguém faria. Ele fundou o budismo engajado, que é justamente vamos dizer, um oposto do sem objetivo, vamos dizer assim, né? Que seria juntos vamos trabalhar para fazer com que as coisas mudem. Mas não é com irritação, não é com briga, não é com agressão, às vezes até a gente vê movimentos que, para poder se manifestar, para poder se tornar aparente, prejudicam os outros, prejudicam a natureza. Então, não, porque são movidos pela raiva, pelo ódio do outro que não pensa como eles pensam. Então, o que é que seria o sem objetivo?
não é não fazer nada, não é ficar quieto e esperar a vida passar, de forma nenhuma. É tomar uma ação e que essa ação esteja com coerência ao seu ser, aquilo que você acredita. E muitas vezes o que ele quer dizer com isso é que precisamos sim contornar, seguir o fluxo da vida, porque a minha coerência, o meu ser pede isso, mas de outra pessoa não precisa e não vai pedir a mesma coisa. Então vamos ter opiniões diferentes, vamos ter caminhos diferentes, vamos ter pessoas agindo de forma diferente. Meu compromisso não é transformar os outros, meu compromisso é inspirar os outros dentro daquilo que eu considero como minha missão, como parte da minha vida, né? Aquilo que eu considero que deve ser. Então, eu vou fazer a minha parte da melhor forma possível. Não é ficar quieto, não. Sem ação, não, sem objetivo, significa não estar fixado o objetivo, porque até o meu objetivo pode estar errado. Eu posso, depois de uma conversa aqui com você, chegar à conclusão de que, peraí, isso aqui não. Então, tem um treinamento que a gente, quando passa a ser membro ordenado, a gente começa a seguir treinamentos. E um deles diz que a verdade se aprende na vida e eu vou aprender pelo resto da minha vida com ela, né? E não é uma regra escrita, não está escrito em nenhum lugar que a humanidade deva agir dessa forma ou daquela forma. Conforme a gente vai agindo e vivendo, a gente vai aprendendo a viver melhor. Meu compromisso primordial é estar em coerência comigo mesmo e fazer aquilo que me faz feliz sem me prejudicar e nem prejudicar os outros. Agora, se eu vejo injustiças ao meu lado, se eu vejo coisas que eu não concordo, eu tenho sim o dever de falar, de agir, né? Isso também é um dos nossos treinamentos, agir sem medo, nem medo das consequências, mas agir de forma pacífica e com compreensão do outro, saber por que será que essa outra pessoa está fazendo isso, como ela entende a vida, né? Para que eu possa, ao entendê-la, talvez inspirá-la de uma forma diferente. É o caminho da paz, eu imagino. É, né? Nayana, por favor, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. A primeira pergunta foi assim, mais ou menos respondida, porque era a dúvida da Ângela com relação ao objetivo, né? Porque assim, a minha paz interna, ela foi encontrada depois que eu entrei em contato com a minha essência, né? Aceitei a minha essência e fiz as pazes com ela. Então, isso para mim foi. E assim, não é um processo que uma pessoa de 20, 30 anos acho que consiga ter, entendeu? Eu acho que requer um pouco mais de vivência. Então, a paz e o não objetivo, para mim, é só se ele tiver, assim, faz sentido quando eu resolvo entrar em contato comigo, com os meus valores, com a minha essência, com o meu jeito, entendeu? E aí sim, talvez eu acho que a gente encontre algumas dificuldades e alguns caminhos que vão se desdobrando e vão acontecendo por uma ordem assim, do universo como um todo. A outra questão que eu queria colocar é, quando você fala assim, a gente tem que lidar com a impermanência, né, porque nós somos energia e estamos num formato, né? Mas na hora que você perde seus pais, seus irmãos, seus filhos, né? Quer dizer, filho é uma coisa esquisita, acho que não tem nem nome, né? Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Essa coisa, né, de que você tem que acreditar que aquela energia está lá, ela está, né? Mas você não a vê, você não troca essa energia com ela. E aí vem a coisa também, que eu juntei depois com a coisa que você falou a gente tem que escolher
qual é o sofrimento que a gente quer, né? E aí eu fiquei pensando que para lidar com essa impermanência do outro, dos que já foram, né? E deixaram um buraco, né? Na realidade, eles deixaram um buraco, né? Que não vai ser suprido por mais ninguém. Né? O buraco dos pais, dos tios, dos avós, eles não são supridos por outras pessoas, né? Que vieram num lugar de ascendentes, né? E aí eu fico pensando onde é que o luto entra nisso tudo, né? Porque o luto tem uma fase. Então, você não falou sobre isso, sobre a fase de viver o luto como uma forma de expurgo também desse sofrimento, para você acolher e seguir adiante, entendeu? É difícil, né? Assim, eu entendo que o conceito, que a gente está na forma, né? Eu entendo que meu pai possa estar do meu lado, mas o fato dele não estar conversando comigo me dá saudade, assim, fazem-se 11 anos, entendeu? Nesse sentido. Assim. Muita Obrigada, coisa. Adriana. Cristina, por favor. Assim, não é um ensinamento separado. Tá? A prática toda vai nos levando a uma compreensão diferente de aceitação do sofrimento. E eu te digo assim, nunca me preparei para perder meu filho com 39 anos, hoje agora faz 5 anos. Nunca me preparei, mas quando ele morreu eu estava preparada. O que me preparou exatamente, se foi essa parte da prática ou aquela parte da prática, não sei. Mas eu consegui me surpreender com a serenidade, compreensão, gratidão e uma percepção diferente da morte. Onde eu consegui, assim, ao invés de focar no que eu havia perdido, eu foquei no que eu ganhei com esse presente que durou 39 anos. E eu senti, durante o velório, uma alegria que vinha da... Em budismo a gente diz que não tem alma, mas aqui no Ocidente a gente diz que tem. Uma alegria que vinha do fundo da alma de ter tido o mérito de ter convivido, de ter sido a mãe de um presente tão lindo. E como eu podia agora dizer assim, por que acabou? Não devia ter acabado. Não, isso aí, eu me senti grata. De onde veio isso? Não posso te dizer com certeza, mas eu tenho certeza de que veio da prática, de compreender a vida de uma forma diferente. A forma oriental me ensinou a ver isso de forma diferente. E aí eu compreendi por que provavelmente os orientais não sofrem durante a morte. Eles têm uma visão diferente. E eu achei maravilhoso. O que eu posso te dizer é o seguinte: o luto é um sofrimento grave, pesado, que tem que ser vivido. E uma das formas como se pode aliviar é, primeiro, dar aquela chorada, porque vem, e vem em qualquer momento aquela tristeza, e você descamba a chorar, e chore. E depois faça a troca, respira, entrega para o universo, deseja que todas as pessoas que sofrem por um luto de alguém, por a perda de alguém, que elas também tenham essa possibilidade de largar esse sofrimento. E aí sai desse redemoinho, não fique nele e vá fazer outra coisa. É a mesma receita, mesma receita. Qual é a forma, talvez, de praticar um pouquinho a impermanência? É olhar para coisas fáceis e perceber que vão morrer, que vão acabar, que vão terminar. E perceber que já fazem parte de mim. Por exemplo, você olha para a flor que nasceu no seu jardim e acha lindo, e agradece que aquela flor nasceu, e que bom que você hoje embelezou o meu dia, já fez parte de mim. Amanhã você talvez já não esteja mais aqui, mas eu sou grata que você hoje está comigo. Hoje você me embelezou o dia. Né? E aí você olha para o seu cachorrinho e diz, como ele é querido, é um amor esse cachorro, e você agradece a presença dele, e mentalmente você reconhece que você seja bem feliz enquanto você estiver comigo. Esse enquanto engloba o fim.
E aí vai me dando percepção de que tudo é temporário. Então, hoje eu curto a minha família porque todo mundo se reuniu. Amanhã cada um vai para sua casa. Tudo bem, hoje estamos felizes. Tá? Então, é um treinamento. Tudo que nós fazemos é um treinamento. Um treinamento de compreensão, aceitação, autoconhecimento e de geração de alegria. Obrigada, querida. Doutor Jamal. Cristina, obrigado. Obrigado por tanta paz, tanta sabedoria. Aqui, nosso grupo, nós somos educadores, nós somos líderes, nós somos inspiradores e nós enfrentamos barreiras muito grandes na propagação do discurso da paz, do discurso da união, e nós lidamos com frustrações, e muitos de nós existimos. Então, a minha pergunta, como você lida com frustração e tem hora de desistir? Obrigada, Jamal. Interessante essa tua pergunta. Tem hora de desistir? Acho que deve ter, né? Tem, tem. A gente vai adquirindo. Quando você aceita a vida como é, você acaba adquirindo paciência, porque as coisas não vão ser sempre como eu quero. E aí a gente perde também a necessidade de controle. Eu não preciso mais controlar. Eu lanço a minha ideia e trabalho por ela. E faço o que for possível. Eu vou fazer o possível para que a minha ideia seja concretizada. Mas eu não vou ficar aborrecido, e aí já é o sem objetivo, né? Não vou ficar me remoendo porque o clima não deixou, porque a hora não sei o quê, porque o dinheiro não deu, porque não deu, tá tudo bem. A paciência chegou, tá? Aí, dentro dessa sabedoria, eu, claro, vou analisar analiticamente, sabendo, bom, não tem jeito esse projeto, não desisto. Ou então eu posso olhar para o meu coração na hora de pensar e decidir o que fazer. Eu acho que me ajuda muito quando eu tenho... Porque a gente entra em encruzilhadas muitas vezes, né? E às vezes a gente pensa, será que eu faço, será que eu não faço? Né? Vou, não vou, né? E eu me imagino, eu não penso a respeito, porque a mente nos engana profundamente. Nosso pensamento é terrível, né? Se ele quiser me convencer de que eu estou errado, ele vai me convencer se eu não tiver controle sobre a mente, né? Então, eu não pergunto para a mente, eu pergunto para o ser que habita em mim, eu só faço a pergunta, né? Eu só faço a pergunta. Então, eu pergunto, por exemplo, assim, normalmente eu medito antes, mas se você não medita, você pode só silenciar um pouco, caminhar e depois se perguntar, tá, se eu fizer isso, se eu for por esse caminho, como é que eu vou me sentir? E deixa que seu coração sinta. O máximo que você vai fazer é se imaginar naquela possibilidade e deixa que seu coração sinta. Depois você faz a mesma coisa com a outra possibilidade. Se eu não for, como é que fica? E se imagina vivendo nessa outra possibilidade e vê como seu coração sente. Se seu coração estiver apertado, você provavelmente já sabe qual o caminho que você não deve seguir. E o outro? O outro me sinto melhor, então talvez esse seja o melhor caminho. E aí vem a dúvida, né? A mente entra em ação. Tá, mas e se não for bom? E se aquilo acontecer? E se aquilo... A gente sempre sabe fazer outra coisa. Como eu disse há um momento atrás, sempre tem o bom e o ruim, não importa o caminho que você escolha. A minha prática é olhar para os dois, aprender com os dois e decidir, bom, vamos mais para cá, porque aqui está o bom, então vamos mais para esse lado, vou deixar esse lado meio de lado e vamos mais para cá. Então, qualquer caminho que a gente escolher vai ter coisas boas e ruins, e a gente fica querendo só o melhor, só o melhor. Por isso a gente sofre, né? Então, talvez isso ajude a gente a decidir quando parar.
Obrigada. querido. Fantástico. Wilson. Obrigado. Wilson, Ilza? pode. Bom dia a todos, bom dia, Cristina, obrigada pela palestra. E, assim, uma questão que eu queria dividir, né, com você e tentar entender melhor foi o seguinte: esse mês eu passei algumas semanas na Tailândia e lá é um lugar onde 95% das pessoas são budistas, um pouco, 5% que são outras religiões. E me chamou muita atenção, assim, eu observei, eu fui mesmo para me integrar nessa cultura, e me chamou muita atenção esse, a felicidade das pessoas, mesmo as pessoas mais simples, em condições mais vulneráveis, Salvador, sempre há aquela felicidade. E assim, aonde a gente ia, se você sempre tinha os padrões lá do budismo, que eu não sei se é igual ao seu, essa é uma pergunta que eu queria entender, né? O que muda, porque é sempre assim, nos era explicado, mesmo no monge que a gente foi lá num tempo, nos era explicado as três grandes ações. Tem a reta ação, tem vários princípios, mas os três grandes. Faça o bem e sirva sempre quando puder, se afaste sempre do mal e faça meditação. E assim, eu vejo que isso, assim, a diferença que eu senti, que nós aqui no Ocidente, a gente cresce com na escola, tem que aprender, tem que, sempre tem que, não ser que, tem que, não ser que. Então, lá parece que eles já aprendem. Não é que eles adoram o Buda, porque a gente, 70 mil templos, Buda para todo lado, né? Buda esmeralda, Buda de ouro, Buda deitado, Buda em pé. Então, templos assim, mais maravilhosos, mas a coisa está dentro deles. Não é que nem a gente aqui, assim, que você tem que passar, tem que ganhar, tem que... Eles já são imbuídos desde o ensinamento, desde lá da escola, desde de pequenininhos. Então, não dá, por exemplo, que nem a Ana estava falando assim, não dá para virar uma chave, assim, agora eu vou pensar. Então, assim, é muito admirável o seu trabalho enquanto uma ocidental atingir um grau desse, porque aquelas pessoas vivem e respiram aquele ambiente. Então, para a gente é difícil entender. Você nasce tendo o quê? Desde os 4 anos você tem que aprender inglês, tem que. Lá não, vamos ser. E respira o budismo, é uma coisa. Eu fiquei maravilhada. Aquela Festival das Lanternas, então eu estou aqui assim, nunca vi uma coisa igual. Então eu queria ouvir qual é a diferença em relação à sua doutrina, né? Ótimo, Ilza. Assim, eu também, quando eu fui buscar uma solução, vamos dizer assim, diferente na minha vida, eu estava me percebendo que eu estava traumatizada pelo tenho que. Tanto é que eu tirei essas duas palavras do meu vocabulário, eu comecei a dizer assim, não, eu vou quando eu puder, né? Porque aquilo me apertava assim por dentro, me apertava a boca do estômago. Eu tenho que, então tá na hora, eu tenho que ir, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que... E eu vi que eu estava perdendo o rumo e criando problemas, inclusive físicos, né? Aí que eu comecei a procurar o budismo. E eu aprendi. Então, eu digo assim, dá para a gente aprender, porque a transformação que me ocorreu foi imensa. Uma pessoa antes do budismo, outra depois. Porque essa sensação de paz e felicidade veio da compreensão dos ensinamentos e de dar a mim mesmo tempo de parar, relaxar, sentir meu corpo, sentir a minha respiração, acalmar a minha mente, ter mais contato com a natureza. Então, é um conjunto de sabedorias e de formas de viver que levam as pessoas a essa compreensão. Por isso a gente é mais feliz, porque a gente não busca felicidade fora. Eles têm a felicidade dentro deles. Não importa se é grande ou pequena, é deles. Então, às vezes você pensa, mas esse cara não tem nada, e olha ali, olha o sorriso que ele está carregando no rosto, só porque está aqui, só porque me viu. E é isso mesmo, eles são felizes.
eles estão em paz. E é possível sentir. Eu consegui sentir e mudar, sentir o que eles sentem e mudar a minha vida. Então, foi muito bom. E a diferença que você pergunta é a essência do ensinamento de Buda é a mesma para todas as tradições budistas. A gente segue os mesmos sutras, a mesma forma de aprender a ser mais feliz, porque foi isso que o Buda nos deixou, um ensinamento que nos mostra como sermos mais felizes e como transformarmos o sofrimento em sabedoria. E agora, a forma de praticar é que é completamente diferente, às vezes, de uma tradição para outra, né? O budismo tibetano, o budismo Theravada e o budismo Zen são bem diferentes um do outro, né? Então, por exemplo, no Zen, a gente não tem quase rezas, não tem orações, não tem recitação de mantras, não tem... Não, é meditação e uma conversa sobre algum assunto, no nosso caso, sempre relacionado a emoções, e com dicas, muitas dicas de como transformar isso que você está sentindo em alguma coisa melhor. Autoconhecimento. Se promove o autoconhecimento, né? Através do silêncio e da pacificação mental. Já no tibetano é muita oração, muita reza, muitos tambores, músicas, tudo em tibetano. Eu comecei no tibetano, e que aqui perto, no Rio Grande do Sul, a gente tem um grande templo tibetano. E é lindo, é contagiante, aquilo, você não entende nada, mas é uma coisa que entra em você pela energia, você sente que você sai dali numa vibração superior, né? Então, é outra forma de praticar. Então, o Buda dizia que as pessoas são tão diferentes que tem que ter muitas formas diferentes de se transmitir o ensinamento, porque cada um vai ter o seu jeitinho de compreender o que ele quis dizer, né? Então é por isso que são diferentes. E, claro, muito adaptados à cultura de cada região onde eles estão estabelecidos, né? Sim? Obrigada. Mirena. Oi, Cristina, que prazer, que alegria, que presente essa sessão. Você está em mim agora e nunca mais vou esquecer. É muito verdade tudo isso que você está dizendo. Eu vivi uma situação agora que eu queria compartilhar, que foi nessa quinta-feira, no feriado. Eu estava no shopping aqui de Campinas com a minha mãe, fui comprar presentes de Natal, um sapato para o meu filho, porque eu tinha casamento no dia seguinte. Foi quando uma loja do shopping foi assaltada aqui em Campinas, e muitos assaltantes, acho que eram umas 7 pessoas, e começou aquela movimentação dentro do shopping, polícia, segurança, todo mundo armado, correndo de um lado para o outro. Foi quando eu me dei conta de que o assalto estava acontecendo na nossa frente, na loja. Na nossa frente, a gente parou para tomar um café numa dessas cafeterias que são do tipo ilha, sabe, essas que ficam no meio do corredor? Então não tinha para onde a gente fugir, se proteger. As pessoas começaram a entrar dentro das lojas, as portas começaram a ser fechadas, e a gente estava no meio dessa cafeteria tipo ilha. Só nos restou abaixar e esperar aquilo tudo acalmar. Foi feio, teve tiroteio dentro do shopping, saíram de lá com uma refém, teve tiroteio do lado de fora, alvejaram uma pessoa ali na porta do shopping. Foi horrível, foi horrível. E eu estava no meio daquilo tudo com a minha mãe, e só o que me passava pela mente naquele momento era desejar que tudo aquilo acabasse para poder sair de lá, abraçar minha mãe, abraçar meu filho, abraçar meu marido, né? Em nenhum momento eu pensei, cadê? Quero meu emprego, quero meu carro, né? Então, o que realmente importa, né? O que realmente é essencial, né? Então, assim, depois desse dia, eu fiquei desejando muito que a gente pudesse ter essa clareza e despertar para isso, sem ter necessidade de passar por um momento traumático, por algo desse tipo, sabe? Então, a gente foi criado, como vocês estão dizendo aqui, de uma maneira muito complicada, né? Então, é uma exacerbação desse externo, né? E pouco cuidar do interno, do que realmente importa, do que realmente é essencial, né? Primeiro as pessoas, depois as coisas. Então, a gente tem muito a aprender, né?
com o budismo, com essa filosofia, né? Com você, assim, porque realmente nessas horas a gente ganha uma clareza que a gente não tem no dia a dia, que a gente perde no dia a dia, né? No corporativo, lidando com as adversidades, as questões, as cobranças da vida, né? O tenho que, né? E a gente não tem que nada, é aquilo que eu escolho, né? Como eu quero viver a minha vida incrível e maravilhosa. Onde eu quero estar agora, com quem eu quero estar agora, né? Então, só essa partilha, assim, que eu fiquei desejando muito que todo mundo pudesse ter essa clareza, sabe? Que a gente possa mergulhar mesmo nesses ensinamentos, porque essa volta ao essencial é essencial, eu acho. É essencial. Obrigada, querida, por partilhar. Posso comentar alguma coisa? Por favor. Tem, os budistas estudam muito sobre a morte. E o principal motivo da gente estudar sobre a morte é para aprender a viver do jeito que a gente quer para morrer em paz, morrer tranquilo e principalmente, né, para aqueles que acreditam, para carregar um bom karma, que é a minha continuação, né, o que eu vou deixar. E uma das meditações que eu costumo fazer às vezes é conduzir as pessoas na meditação para imaginar que eles estão dentro de um veículo e que andando numa estrada e que numa curva no alto de uma montanha acontece um acidente e o veículo começa a despencar montanha abaixo e você está consciente dentro do carro. Quais são as lembranças que você vai ter? Do que você vai lembrar nesses 30 segundos antes da sua morte? E é o que você fez, Irene. Do que você lembrou é o que tem importância para ti. E normalmente é a mesma coisa para todos nós. Só que será que no dia a dia nós estamos dando importância a essas pessoas, a esses verdadeiros fatos da vida, né? Será que eu estou dedicando minha atenção a eles ou eu estou só envolvido nos objetivos? Então, talvez aqui a gente compreenda melhor o que é o não objetivo, né? Não é largar, não é deixar de fazer, mas é compreender o que realmente tem valor. Obrigada, querida. Ah, Momentos como esse, fantástico. Obrigada, Cristina, maravilhoso. momentos como esse têm um valor enorme para nos colocar de volta no rumo do que é o essencial, no rumo do que é o que primordial para nós vivermos uma vida que nós não tenhamos ou tenhamos menos arrependimentos, É, né? sim. Que não ter arrependimentos acho que é pretensão demais, mas ter menos arrependimentos, né? Então, acho que é essencial. Muito obrigada. E é por isso, Cristina, que nós, né, sempre precisamos dessa sessão até como um fechamento aqui desse programa, porque é uma mensagem muito profunda, mas que precisa ser praticada, vivenciada, né? Não é só cognitiva. Esse é o grande, acho que é o desafio. E até para você saber, Cris, ano que vem nós vamos para o Japão, para um seminário de imersão cultural, que vai ser em grande medida inspirado na filosofia Zen, né, no budismo Zen e no Shintoísmo. Vamos visitar muitos lugares, mas mais do que a visita, a ideia é nós nos transformarmos, né? E termos esse tempo para nós. E, enfim, então vai ter toda né, um conjunto de experiências, além, obviamente, né, da questão de aprender muito. Nessa caminhada, acho que muitas pessoas daqui irão, obviamente, que esperamos, né, que seja aí um momento também de transformação de cada um de nós. Acho que cada um voltar um pouquinho diferente, aí já faz toda a diferença do mundo, né, para as nossas vidas. Então, é um grande processo e só para você saber que vamos continuar nesse processo aí de aprendizado. Enfim. E aí, Cris, eu não sei se você gostaria de ter algumas palavras aqui finais com o grupo, conosco, mas novamente, de nossa parte, né, só gratidão, muita gratidão e realmente a gente fica muito reflexivo, né? E eu, pelo menos assim, no final das contas, para mim o mais importante é como conseguir ter uma vida mais leve, né? Essa rotina que a gente tem, uma rotina que acaba, sabe, sempre impondo muitos pesos para nós. E é um grande, grande desafio, posso falar por mim, mas não tem outro jeito senão pelo menos ter isso daí como
como um ideal e não só, né, algo distante, mas que a gente a cada dia procure se aproximar desse ideal de uma maneira mais concreta. Então, um desafio para a vida, porque a cultura que a gente vive no Ocidente é antagônica a tudo isso, né? É uma cultura de individualismo, de separação, do cognitivo, da competição, do acelerado, da quantidade, não da qualidade. É de olhar sempre a parte, não o todo. Então, a gente está numa cultura que é muito desafiadora, né? De conseguirmos. Enfim, só gratidão, querida. Não sei se a Ângela quer falar mais alguma coisa ou... Eu gostaria novamente de reforçar aqui a nossa gratidão, Cristina, também dizendo que você deixou mais um pouquinho de você em nós, já deixou várias marcas em nós que já te vimos outras vezes, tem vários aqui que já viram você e estão novamente aqui, diversos aqui, então acho que e todo mundo quer te ouvir de novo e é sempre maravilhoso, então muito obrigada. A Nayana pediu uma recomendação de livro ou de curso de mindfulness, se você puder falar também nas suas palavras finais, se você tiver alguma recomendação. Mas é uma gratidão enorme e uma conexão enorme, acho que também de propósitos, de estarmos aqui e buscarmos viver, fazer dessa existência o melhor possível, né? Obrigada, queridos. Que bom saber de vocês, saber desses planos tão bonitos, né? Depois quero saber notícias, saber como foi por lá. Aí eu que quero aprender com vocês. E, e dizer que meu coração está cheio de alegria de poder dividir um pouquinho desses ensinamentos que não são meus, são ensinamentos que vêm de milênios e que fazem bem para todo mundo, né? E em termos de material, eu diria que todos os livros do Thich Nhat Hanh são super importantes, saliento talvez Paz é Cada Passo, mas ele tem livros sobre medo, sobre felicidade, sobre raiva, sobre muitas coisas, né? Também sugiro o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, também é muito legal. E tem muita gente falando na internet, YouTube, você encontra infinidades de coisas, né? Eu sugiro encontrar um mestre que você sinta afinidade com ele. Tá? Tem inclusive um monge tibetano brasileiro, que é o Lama Michel, que também tem bastante material no YouTube. Todos os monásticos de Plan Village, então, que tem coisas no YouTube, são maravilhosos. O Brother Patulá, é difícil os nomes, a gente não vai lembrar, mas entra para uma vila de ensinamentos, escolhe aquele que cabe para o dia, tem muita coisa legal ali, que dá para a gente ir aprendendo um pouquinho mais. E estou na dúvida se eu comento aqui, mas na hora que eu estou na dúvida, decidi comentar, que é sempre a Temos o, mesma coisa. temos Oi? o tempo temos o tempo que você puder, Cris. Tá, não, é rapidinho. É, aquele encerramento que eu sempre falo, porque para mim foi muito importante, né? No final do velório do meu filho, a gente estava indo para o cemitério e eu estava dirigindo o carro porque meu esposo estava com a perna operada e ele comentou comigo assim, tu viu quanta gente tinha? Era pandemia ainda, né? Em final de pandemia. E quanta gente que tinha e como as pessoas estavam desesperadas. Como tinham pessoas desesperadas, vários, os amigos, né? E daí, na hora, assim, me veio esse insight que se transformou num ensinamento para mim, que tenho passado, que eu disse para ele, é que as pessoas não estão com a mala pronta para fazer essa viagem. Alguns colocaram na mala coisas que não cabem, não dá para levar. Colocaram bens, colocaram dinheiro, colocaram pessoas dentro dessa mala. Só que não cabe, a mala não fecha. E aí tem que largar tudo. E aí dói demais. Outros passaram a vida colocando dentro da mala coisas que agora não querem levar. Colocaram ódio, raiva, rancor, culpa. E agora eles veem que a mala está cheia de coisa ruim, não dá tempo
de trocar o que tem ali. Então a mala está vazia. Então, o ensinamento, que é bem budista para nós, e todo mundo já percebeu, é colocar na sua malinha aqui, ó, o que você quer levar. Coloque o que cabe no seu coração. Coloque aquilo que, quando você chegar lá, você não vai sofrer, você vai estar em paz, porque a sua vida foi completa. Você fez o que cabia no coração. Então, essa fica a minha mensagem de sempre, né? E que vocês tenham um ótimo final de ano, que a vida seja muito pacífica e muito harmoniosa. Muito obrigada pelo convite, queridos. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada. Que seu caminho seja sempre iluminado. E estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo ano, tá bom? Uma boa passagem de ano para você. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia, querido.